Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu sou responsável pela divisão de inteligência artificial da Monuvi e eu vou apresentar agora um pouquinho mais sobre o nosso produto, a nossa plataforma, as funcionalidades básicas que ela tem como VMS em nuvem e também os produtos de inteligência artificial que a gente entrega através dessa nossa plataforma. Então, eu chamei de Product Deep Dive, que é para a gente poder entender pelo olhar do técnico e do desenvolvedor quais são as construções que a gente tem aqui dentro. E começando pelo básico do básico, né? A Monuvi é uma plataforma de VMS na nuvem. O VMS na nuvem compreende que os nossos parceiros podem conectar câmeras dentro da nossa infraestrutura sem precisar de servidor, de infraestrutura de hardware extensiva, e ele pode ter acesso a essas câmeras, gerenciar essas câmeras, armazenar as imagens delas, aplicar algoritmos de inteligência artificial nessas câmeras, de maneira muito simples através da nossa plataforma e sem o ônus de hardwares ou outros pontos de engasgo no caminho. Então, qual é as nossas telas principais ou as primeiras telas com que os nossos parceiros vão se deparar? A primeira é com a nossa tela de cadastro de câmeras. Eu estou apresentando no modo editável porque a gente vai navegar através de vários links aqui durante essa apresentação, eu achei mais fácil, e também porque numa apresentação em PowerPoint e não só uma busca pela plataforma, porque principalmente quando a gente chegar no tema de produtos de IA, tem uma série de resultados de inteligências que para o nosso parceiro, para o nosso cliente, o que interessa é o alerta, é o evento, e a plataforma não demonstra de maneira consistente, e nem deveria demonstrar, algumas características muito importantes, alguns funcionamentos-chave dessa IA. Então, como essa é uma apresentação de produto, eu decidi conduzir dessa maneira, tá? O cadastro de câmera voltando, é uma das primeiras telas que o nosso parceiro vai se deparar. Cadastrar uma câmera na Monuvi é tão simples quanto preencher esse pequeno formulário. O parceiro precisa nos preencher qual é o cliente, se essa câmera, qual é o nome da câmera, qual a resolução, quantos dias de plano de armazenamento ele vai escolher, adicionar o endereço, responder alguns tipos de questões de parametrização do tipo se essa câmera é num local privado, se ela é uma área externa, se ela é uma câmera um DVR novo, ou se ele está usando uma câmera que já existia naquele local, dado que a Monuvi tem compatibilidade com praticamente todos os hardwares de mercado, e essas informações bastam. Esse cliente conectou essa câmera especificamente via RTMP. A Monuvi permite você conectar a câmera via protocolo RTSP, RTMP e P2P. No RTMP, é muito, muito simples conectar uma nova câmera. Ele clica aqui no tipo de conexão, seleciona RTMP, a Monuvi gera uma URL, tudo que ele precisa é um Ctrl+C dessa URL e um Ctrl+V dentro da página de configuração do servidor RTMP da câmera dele, do DVR dele, e pronto. A câmera dele está na nuvem e ele vai poder colher todos os frutos e vantagens que a Monuvi consegue oferecer para ele. A partir disso, ele vai ter os planos de armazenamento destacados, qual é o tipo de conexão que ele optou, o status da câmera, sim, sempre, e ele vai poder assistir esse vídeo a qualquer momento dentro da nossa plataforma. Nosso player é composto de algumas funcionalidades também. A gente tem as miniaturas, que também, tudo isso é muito inspirado nas soluções de VMS que o parceiro já está mais adaptado, ou que o mercado já conhece, que por mais que não seja o melhor jeito de se monitorar, fazem falta, então a gente desenvolveu também. Aqui a gente tem a capacidade do parceiro navegar no tempo através das miniaturas. Eu posso voltar aqui para as 4 da manhã diretamente e assistir o vídeo da mesma forma. Esse vídeo está armazenado em nuvem, aqui na Monuvi. Esse parceiro tem 3 dias de armazenamento, então a gente pode navegar no calendário e voltar no tempo até quando ele tem imagem. A gente pode acelerar a velocidade de reprodução, mudar a faixa horária, a gente pode ver os eventos que aconteceram nessa câmera, caso ele tivesse algum tipo de apontamento de evento ou uma inteligência artificial ativada
nesse cenário. Você pode favoritar, compartilhar essa câmera, tem uma série de outras funcionalidades que existem só dentro do player. Mas, inevitavelmente, a primeira tela com a qual o parceiro vai se deparar é a de cadastro de câmeras. Uma outra funcionalidade que a Monuvi entrega é a nossa capacidade de criar e gerir redes colaborativas. Então, pessoas que possuem câmeras instaladas pelo mesmo parceiro, em diferentes pontos no bairro, de uma rua ou no condomínio, podem ter acesso à rede completa de câmeras instaladas naquela localidade, dado que elas façam parte do mesmo grupo de segurança colaborativa. Para você, assim, você tem imagens compartilhadas, você tem todo mundo contribuindo naquele cenário de segurança, a informação é mais horizontal, e aqui na nossa plataforma, para você criar uma rede colaborativa também é super simples, você dá um nome à rede, fala qual é o integrador você é, se a rede vai poder ter acesso ao chat, porque na rede colaborativa as diferentes pessoas, diferentes usuários podem conversar, além de assistir as câmeras. Se um alerta na câmera, seja de evento apontado ou de evento detectado, vai para todos os usuários da rede colaborativa. E também se os alertas de LPR, se essa câmera tem uma leitura de placas ativada para veículo suspeito, entrada e saída, passagem de algum tipo de veículo, esse alerta também vai para todo mundo. Nesse caso, o parceiro optou por não ativar essa funcionalidade. As câmeras que formam a rede, para ele poder elencar, é muito simples, ele vai na listagem de câmeras que ele possui, esse parceiro, passa para o lado aqui quais câmeras ele deseja que sejam adicionadas a esse grupo de segurança colaborativa que ele estabeleceu, e ele também determina quais dos usuários vão ter acesso a essa rede de câmeras. No caso, ele manteve os usuários como o nome das ruas e seus endereços, mas por aqui você vai poder selecionar quem vai ter acesso a esse grupo de imagens, e se vai receber essas notificações, vai poder se comunicar, tudo dentro da plataforma da Monuvi, e a gente sendo mediador e distribuidor dessa informação. Então, ainda dentro do universo de VMS, a gente oferece uma solução de segurança colaborativa. Ou seja, e você não precisa ter diferentes servidores conversando entre eles, com diferentes pontos de armazenamento, e uma sub-rede entre eles, e um ponto de acesso comum, e a gente elimina toda essa dor de cabeça, essa inconveniência, e num conjunto de poucos cliques, você já tem como formar uma rede de segurança dentro da nossa plataforma. Outras telas e informações que a gente tem dentro da Monuvi, a gente tem o nosso mosaico de câmeras, ou seja, também construindo as funcionalidades de VMS, né, o parceiro pode exibir múltiplas câmeras ao mesmo tempo, para poder assistir e monitorar. A gente na Monuvi tem uma tese que esse não é o melhor tipo de monitoramento possível, monitoramento aliado à inteligência artificial, onde você gere eventos ao invés de ficar assistindo feeds ao vivo de imagem, é muito mais eficiente, mas o mosaico ainda é uma herança dos VMS, e a gente manteve essa funcionalidade na nossa nuvem para garantir um ambiente confortável para aqueles que já estão adaptados a uma tecnologia antiga, e também propiciar uma porta de entrada para o uso da plataforma, e a partir disso fazer com que o nosso parceiro adote os próximos passos e as próximas oportunidades que a Monuvi oferece. Então, você pode rodar entre mosaicos, você pode criar um tempo de rotação para mudar entre mosaicos, você pode mudar o número de câmeras que você quer no mosaico. Para você alterar uma câmera do mosaico, basta você arrastar essa câmera para cá e você já vai ter a nova informação. Então, é super simples e é uma funcionalidade que a gente garante também através da nossa plataforma. Outra funcionalidade que a gente tem dentro da Monuvi é o mapa de câmeras. Assim, o parceiro é capaz de navegar e administrar as câmeras dele geograficamente e não só através dos IDs. Como eu tenho acesso administrativo, eu tenho muita câmera, né? Mas deixa eu pegar um exemplo aqui.
Por exemplo, essa aqui é uma câmera situada no Mato Grosso do Sul, fica em Juína, no Mato Grosso do Sul. Aqui o parceiro é capaz de administrar todas as câmeras instaladas, quais estão offline, que são as vermelhinhas, quais estão online. Esse aqui, que é o 2, é um ponto que tem 2 câmeras instaladas no mesmo ambiente. Ele é capaz de facilmente administrar geograficamente quais câmeras estão aonde, o que elas fazem, quais são seus respectivos planos, a última thumbnail dessa câmera, e a qualquer momento ele pode vir aqui, clicar numa câmera e ele tem o feed ao vivo instantaneamente daquela instalação. Também desfrutando das funcionalidades que o nosso player tem. Outra funcionalidade-chave da nossa plataforma é a possibilidade de construção de time-lapse. Isso é muito utilizado pelos nossos parceiros que instalam câmeras em obras e em tanto grandes obras de construção civil, quanto tem gente que gosta de fazer time-lapse da própria casa. Então, essas duas soluções também, essa solução também existe dentro da Monuvi. Essa aqui, especificamente, é a obra da linha 2 do metrô de São Paulo. A gente tem um parceiro fazendo um time-lapse da construção lá. Aqui, para você ligar um time-lapse é muito simples, você não precisa de um servidor auxiliar, você não precisa salvar vídeos à mão, você não precisa construir um fluxo de captura. Você simplesmente chega na Monuvi, configura a câmera como time-lapse, diz quais horários você vai querer que exista a captura das imagens. Aqui ele mostra para a gente as últimas capturas e também o intervalo, que é de 15 em 15 minutos, porque a gente vai tirar uma foto dali. Você clica aqui para criar um time-lapse, diz o nome do vídeo, qual é o intervalo de horário que você quer que esse time-lapse seja criado, a quantos FPS esse time-lapse vai rodar. E, simples assim, a gente consegue ter um time-lapse gerado da construção dessa obra. É claro que esse aqui a gente gerou para um intervalo menor, só de 15 dias, então parece que a obra não cresce muito, mas dá para ver a construção dos arrimos internos do duto avançando dentro desse intervalo de tempo. Essa não é uma característica especialmente muito associada a VMS, né, mas a construção em nuvem e a autogestão das imagens nos permite entregar isso como solução também. E esse é, em linhas gerais, as telas mais importantes da nossa plataforma e as funcionalidades-chave da operação de VMS em nuvem da Monuvi. O outro segmento de produtos que a gente entrega são as nossas inteligências artificiais. Essas inteligências artificiais elas rodam totalmente na nuvem, elas não seguem modelo híbrido. Toda a responsabilidade e gestão da informação é nossa, e elas são de muito mais fácil ativação, onde o parceiro, na hora de cadastrar a câmera, ele pode contratar um plano de inteligência artificial e pronto, ele tem os nossos serviços com muito pouca fricção e sem precisar comprar licença, instalar SDK, ou ter câmeras caríssimas que tenham suporte àquela detecção, porque a filosofia da divisão de inteligência artificial da Monuvi é que a gente consegue entregar para o parceiro muito valor a um baixo custo. Ao invés de um gasto imenso com uma câmera de última geração de fabricantes industriais super caros, onde você vai ter um modelo, você vai ter funcionalidades de inteligência artificial que ficam lá na ponta, tem dificuldade de atualização, que tem as suas limitações de hardware lá na ponta, ou você tem que comprar um servidor com uma capacidade de processamento elevada, GPUs, muita memória, comprar uma licença on-premises de um software de inteligência artificial, instalar nesse servidor, também tem um custo de hardware gigantesco. Ao invés de a gente trabalhar numa ponta ou na outra, a gente consegue fazer uma estrutura em nuvem que bata no meio do caminho, onde você não precisa do servidor super caro, você não precisa da câmera de última geração, a gente adequa ao hardware que você tem, a gente processa as suas imagens nos nossos servidores, e você, em vez de comprar e ter um custo passivo gigante, a gente cobra um recorrente mensal pequeno para poder entregar consistentemente aqueles resultados para o nosso parceiro. Então, dentro do nosso portfólio de inteligências artificiais, a gente tem uma série de produtos.
desde gestão de filas, detecção de aglomeração, LPR, detecção de presença, ausência, contagem de pessoas, anomalia. São uma série de funcionalidades que o nosso parceiro pode entregar para os seus clientes ou usar na operação dele para garantir um monitoramento mais seguro e eficiente. É aqui que a gente acha que mora o futuro da segurança mais justo e mais inovador, mais eficiente também. E eu vou mostrar alguns casos de uso das nossas inteligências, explicando um pouco mais como elas funcionam e também como elas se apresentam na nossa plataforma. O primeiro que eu selecionei aqui é a nossa inteligência de contagem em mapa de calor no varejo. Esse cliente aqui é uma farmácia em São Paulo, onde a gente conta o fluxo de pessoas nesse ambiente. E também a gente levanta o mapa de calor desse local. Aqui a gente consegue exibir os resultados desse mapa de calor, bem como a contagem esperada desse ambiente ao longo do tempo. Aqui a gente tem o fluxo diário de descontagem, deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor. Aqui no dia completo, então a gente consegue ver o fluxo dentro dessa farmácia, quantos clientes a gente tem mais ou menos naquele conjunto de corredores por hora. A gente consegue, ao clicar nesse gráfico aqui, observar qual é o mapa de calor e o comportamento daquela cena naquele intervalo de tempo. Aqui a gente já consegue descobrir que cosméticos não vendem muito bem no horário de almoço. E aqui a gente tem as demais gôndolas de higiene pessoal, onde a gente tem um movimento muito maior. E com isso, o nosso cliente ganha mais informação e mais insights da operação dele. Outro exemplo de contagem em mapa de calor, a gente tem uma câmera contando veículos em via pública. Então, a gente não conta só pessoas, a gente pode contar qualquer objeto. Essa câmera de veículos em via pública, ela monitora a passagem de carros ao longo do dia, também para analisar qualidade do ponto, monitorar fluxo. A gente usa o nosso parceiro usa dessas informações. Então, se a gente pegar aqui às 5 da manhã, muito pouco carro passou, foram só 24, e o mapa de calor desse intervalo, o máximo tempo de permanência é 25 segundos, a gente também consegue entender que os carros mais descem essa rua do que sobem, então a gente não tem nenhum carro estacionado, nesse intervalo de tempo as pessoas mais passam por essa rua. Quando a gente olha para o meio-dia, por exemplo, a gente já tem carros estacionados, dá para ver que eles ficam a hora cheia ali, e os carros que passam ficam tão pouco tempo em cena que a escala de cor do mapa de calor mal consegue representar eles. Então, isso também traz informações quanto à distribuição, fluxo, volume de passagens. Isso aqui é uma das aplicações do nosso produto de contagem. A gente tem outras aplicações em shoppings, em lojas, também para verificação de fluxo, checagem de posicionamento de gôndola, adesão de produto publicitário, entre outros. Outra inteligência que a gente dispõe é a inteligência de monitoramento de presença ou ausência de objetos, pessoas, carros, motos, ônibus e caminhões, majoritariamente, e não são detectores em sequência. A gente faz um rastreamento do objeto na cena e cada objeto ganha um identificador único para garantir que entre quadras a gente ainda está vendo o mesmo objeto. E se a gente tem uma pessoa passando na rua, aquilo é contado e contabilizado e monitorado como sendo uma pessoa, e não 10 fotos com pessoa, a gente vai lá e conta 10 pessoas. A gente faz um trabalho mais completo em cima da informação que a gente recebe, que é vídeo. Essa é uma das vantagens que a gente tem em trabalhar com vídeo. Então, aplicações majoritárias que a gente tem para esse cara, com parceiros usando hoje. A gente tem, principalmente, uso em gaiola, que é monitorar entrada e saída de pessoas que ficam tempo na gaiola de espera, de entrada e saída de condomínio. O detector, por si só, tem problema na geração. O detector, por si só, teria um volume gigantesco de falsos positivos, de pessoas passando na rua, descendo a escada, e aqui você consegue selecionar, através da nossa página de configurações de detecção, exatamente aonde você quer a área de interesse, quanto tempo você quer que
o nosso detector leve para gerar um alerta. Então, olha, uma pessoa que fica mais de 45 segundos aqui dentro dessa entrada com gaiola, a gente vai gerar um alerta, o pessoal da central de monitoramento vai receber, vai entender que tem uma pessoa presa, uma pessoa querendo falar com a portaria que não está conseguindo usar o interfone, e vão poder auxiliar nessa operação. Continuando, aí aqui ele pode mudar o nível de confiança da detecção, caso ele ache que... E ele pode alterar a região de interesse como quiser, e colocar mais pontos para construir da maneira que melhor atender a cena dele. E ele pode escolher também um alerta por quantidade e diferentes naturezas de objeto. Outro caso que a gente tem é entrada e saída de veículo. Esse caso é bem interessante. A gente tem uma empresa de monitoramento dentro da nossa plataforma que monitora uma pessoa de risco elevado de segurança pública. E essa pessoa tem que reportar recorrentemente as horas com que ela entra e sai de casa, porque se ela saiu de casa e não voltou durante muito tempo, ela não reportou a sua volta, é ligado um alerta nos departamentos de segurança pública e a polícia vai tentar caçar onde é que essa pessoa importante está. Esses apontamentos manuais são falhos, são muito complexos, então, geralmente, essa pessoa contrata empresas de segurança para poder gerar esses apontamentos de entrada e saída por eles e manter todo o ciclo de segurança pública informado. O problema é que esse nosso parceiro monitora uma série de pessoas e entradas, e ele estava usando de algoritmos mais rudimentares, como detecção de movimento na entrada da garagem, ou detecção de passagem simples, e gerar vários falsos positivos, e não estava uma operação eficiente para eles. A gente falou, cara, adota o nosso detector de presença, seleciona a área da garagem, coloca como classe de veículo e põe um tempo compatível com a entrada e saída de um carro, e você vai ter certeza que toda vez você não tem chance que uma detecção espúria gere aquilo, aquele tipo de evento, e você vai garantir que você vai conseguir pegar todas as entradas e saídas. E foi o que aconteceu. Aqui, por exemplo, essa mesma câmera, o evento de tempo de permanência ali na garagem, a gente tem lá os dois eventos de entrada e saída do veículo dentro daquela cena, com a configuração de 2 segundos entrando e saindo. Então, isso aqui já auxiliou e fechou o trabalho do nosso parceiro. Outra aplicação que é bem grande aqui dentro da Monuvi é para auditoria de honest market. A gente os parceiros que contratam isso têm como clientes lojas de mercados autônomos. E esses mercados têm um problema muito latente de desvio de produtos. Então, nossos parceiros entregam um detector de presença para garantir também que a gente não vai ter detecção espúria ou pessoas que simplesmente passam pela cena, elas têm um limiar para trigar essa informação. E assim, a empresa de honest market consegue auditar as compras e as transações que ela tem dentro da base dela. Então, se existe um alerta de permanência de pessoa naquela cena e eu não possuo uma transação de compra de produto do meu lado, grandes chances disso ter sido um desvio, ele já cai direto na evidência, acompanha o comportamento da pessoa e sabe se aquilo foi uma retirada sem pagamento ou não. Então, o detector de presença é fundamental para essa operação dos nossos parceiros. Tudo bem, mas esses modelos, esses detectores de presença e ausência, não é nada, apesar de serem bem complexos e entregar eles com a infraestrutura que a gente tem, no custo que a gente entrega, por si só, isso já é uma cadeia de inovação muito grande. Mas não é nada, mas a solução em si não é nada revolucionário ou novo. Porém, a gente garante que todos os modelos da Monuvi são vivos. Os modelos da Monuvi não necessariamente são despachados e, fim, acabou. É esse modelo que você tem, assim como é o caso muito comum de câmeras com modelos embarcados, que você vai ter a inteligência com qual a câmera saiu de fábrica. Se essa inteligência tem um falso positivo crônico na sua cena, paciência, você não tem muito o que fazer.
você não vai ter muito o que fazer. Então, as inteligências da Monuve são todas inclusas num ciclo de MLOps. Então, todos os nossos modelos que são proprietários, a gente fez a arquitetura e a construção deles in-house, possuem um monitoramento contínuo de desempenho, tanto de volume de falsos positivos gerados, quanto confiança esperada do modelo, e a gente tem limiares de operação que trigam retreinamento ou reavaliação de maneira autônoma ou semi-autônoma dessas inteligências. Assim, a gente garante que a gente está entregando sempre o melhor resultado para o nosso parceiro, para o nosso cliente, e também garante que a gente está sempre um passo à frente da falha ou da reclamação dessa maneira. Os modelos de inteligência artificial, eles vão naturalmente degradar, dado que eles são treinados com imagens da própria Monuve, e a nossa base de câmeras cresce dia após dia. Então, novos cenários, novos desafios são apresentados ao modelo, que ele não é necessariamente capaz de assimilar ou compreender, e isso vai fazendo com que a confiança que ele tem nas predições que ele faz caia com o tempo. Assim, a gente consegue entender que ele está começando a deslizar, que a gente chama, e criar uma nova versão desse modelo, entregar para todos os parceiros de maneira invisível e garantir que a gente sempre vai ter os melhores detectores. A gente tem casos de parceiros que saíram da Monuve e usavam o nosso detector de humanos para monitorar armazém de construção civil, saíram da Monuve, reclamavam do preço, contrataram outro serviço e voltaram para a Monuve porque a qualidade da nossa inteligência era superior. Então, boa parte dessa nossa capacidade de entregar os melhores resultados é que todos os nossos modelos são constantemente monitorados e estão em constante evolução. Outra inteligência que a gente dispõe da Monuve é o LPR, nosso leitor de placa, também é um dos produtos de inteligência que o nosso parceiro pode contratar na plataforma. Esse produto já é um pouco mais conhecido, é o leitor autônomo de placas de veículos. Então, a partir esse leitor autônomo é uma tecnologia nossa, todos os modelos foram desenvolvidos pela gente, roda 100% na nuvem, não tem nenhum tipo de acordo ou dependência de terceiros dentro da tecnologia, então esses modelos de LPR também fazem parte do nosso ciclo de MLOps, então, estão cada vez melhorando, e são distribuídos pela gente, desenvolvidos pela gente, também são proprietários. Isso dá para a gente uma segurança, um controle, uma flexibilidade, uma capacidade de entrega desse produto muito maior do que um revendedor de SDK, por exemplo. Assim, a partir do LPR, a gente constrói uma série de funcionalidades para o nosso parceiro: detecção de comboio, detecção de veículo suspeito, detecção de veículo com alerta, tempo de espera de veículo, mais uma série de outros subprodutos que nascem desse backbone. Aqui é um exemplo de câmera com a LPR, a gente tem uma leitura, essa é uma placa que teve um alerta disparado, está vermelhinho aqui, está com alerta. Você vê FUK0216, FUK0216, a gente tem o crop da placa, a gente tem evidência em vídeo desse cara, a gente pode assistir no nosso player o momento que esse veículo passa na rua. Aqui é uma Fiorino branca. Se a gente vem aqui nas placas com alerta dessa câmera, a gente tem lá FUK0216, é uma Fiorino branca e realmente é um veículo com alerta. Então, nosso parceiro deve ter recebido uma mensagem com aquela passagem e foi notificado. Outra vantagem que a gente tem no LPR é a gente poder entregar um mosaico de leituras. Então, a gente tem aqui um conjunto das últimas leituras de placa feitas nessas câmeras, e essas leituras são atualizadas a cada 15 segundos, também garantindo um monitoramento mais horizontal, que também é herança do VMS, mas que garante a visualização dos últimos eventos de parceiros que têm múltiplas câmeras de LPR ligadas simultaneamente.
Uma outra IA que a gente tem, que talvez seja uma que demandou mais tempo de desenvolvimento e que tem mais camadas de abstração, é a anomalia. Qual é a ideia da anomalia? A gente tem muitos parceiros que monitoram vias públicas e entradas de condomínios. Esses parceiros são muito céticos quanto à capacidade da inteligência artificial auxiliar as rotinas de monitoramento deles. Por quê? O parceiro que quer monitorar uma loja fechada para ver se não tem invasão, ou um corredor para saber se passou gente, para ele é muito claro como ele tem que configurar, parametrizar e até mesmo qual inteligência adquirir dentro do Monuro. Para um parceiro que olha para a rua e onde ele quer descobrir se você teve uma batida de carro, um assalto, uma briga, uma perseguição, um furto, uma depredação, uma série de outras coisas, um detector de pessoas não vai entregar para ele o resultado que ele espera ou o resultado que ele precisa. Dessa forma, ele teria que parametrizar de maneira muito, muito extensiva uma cena, e ainda assim ele ia ter uma série de falsos positivos e condições de contorno, onde, não sei, aqui não pode ter gente de madrugada, e lá do outro lado não pode ter carro, e não pode ter carro na contramão, e não pode ter moto na contramão, e não pode ter gente andando em círculo, não pode ser... Ia ter que colocar uma série de parâmetros e regiões numa única cena, que não entregariam para ele e não visualizariam todos os comportamentos anômalos daquela visada. O anomalia surgiu para quebrar esse conceito. A ideia da anomalia é que a gente bota o nosso conjunto de inteligências artificiais, que não é só o contágio de sua presença, meio que não, né? É uma mescla de uma série de algoritmos que a gente desenvolveu para assistir essa cena por um determinado intervalo de tempo. Ao longo desses dias, a inteligência artificial vai coletando informação e vai gerando metadados dessa cena. E a partir desses metadados, a gente constrói modelos de inferência que são capazes de determinar se um determinado comportamento é normal ou anormal. Então, o nosso parceiro não precisa parametrizar nada, ele só precisa ligar a anomalia. Ele entra na página de configurações da câmera, vai à anomalia e clica em ligar. É muito simples. E eu confesso que é até meio estranho, assim, quando você vai ligar uma inteligência que te dá toda aquela gama de alertas e possibilidades com só um botão. Até... Eu vou dizer que é simples e libertador até, não ter que ficar chutando e como as coisas funcionam. Então, você só liga a anomalia, ele assiste a câmera, ele assiste a cena, gera um perfil daquela câmera, e ele é capaz de te apontar quais comportamentos são anômalos ou não. Esse software não existe para necessariamente dizer, olha, isso aqui foi um assalto à mão armada com 2 pessoas, isso aqui foi um batido num carro em moto com 4 feridos. Não é para isso que ele serve. Ele serve para assistir a cena e gerar eventos para a central de monitoramento dizendo, olha, isso aqui é anormal, dê uma olhada. Tudo que for normal passa, mas isso aqui está muito estranho, isso aqui não é do perfil dessa câmera, isso aqui não foi visto ou não entendido como um comportamento normal dessa câmera. Por favor, cheque humano. E essa validação humana é mais rápida, mais eficiente, não precisa assistir, a pessoa não precisa assistir horas e horas de vídeo, não precisa ter vários live streams na tela dela olhando tudo ao mesmo tempo. Assim você consegue fazer com que um operador que, no máximo, consegue assistir 8 live streams ao mesmo tempo, consiga monitorar através de eventos, sei lá, 250 câmeras simultaneamente. Porque a inteligência está fazendo o trabalho braçal de monitoramento, enquanto ele só está garantindo e disparando as ações necessárias. É ligar para o cliente, é emitir um sinal de ronda, então a gente otimiza e entrega muito valor para o nosso parceiro. Então a gente tem alguns exemplos de anomalia na plataforma aqui. O primeiro é aglomeração fora do padrão. Esse aqui é bem recente, bem engraçado. A gente tem uma câmera instalada em São Paulo que deu uma série de eventos de anomalia no dia 13. Não, desculpa. No dia 11 de fevereiro. Uma série de eventos, uma série de eventos de anomalia de aglomeração. Mas, como é que estava tendo tanta aglomeração nessa câmera durante tanto tempo? Aí, quando você clica aqui para ver o evento, era um bloquinho de carnaval de rua. E essa câmera foi acionada há pouco tempo e ela nunca viu tanta gente assim andando no meio da rua num domingo. E ela achou completamente anormal esse comportamento. Então, ela avisou o nosso parceiro que
algo não está certo, por favor, verifique o que está acontecendo nessa cena. Ela levantou essa informação e gerou um apontamento de que, cara, tem uma aglomeração aqui, e realmente tem. É o Carnaval de Rua de São Paulo acontecendo. Agora, como a câmera já viu isso, já entendeu que existem aglomerações no domingo à tarde, possivelmente não. No próximo domingo, ela não vai mais gerar esses alertas, porque ela entendeu que isso pode ser um comportamento normal. E depois que o carnaval passar, ela não vai mais ver esse movimento, e quando ela tiver uma aglomeração no domingo de novo, ela vai voltar a apontar o alerta. De novo, é mais da nossa filosofia de não existir ou cultivar inteligências mortas dentro da empresa. Então, daqui surgiu o evento, né? Aqui a gente tem uma espécie de perfil levantado. A inteligência não usa só isso como fator de decisão, mas a gente usa isso como uma fotografia de base para tentar entender o que é um comportamento normal. Então, isso é uma espécie, isso é um pedacinho do perfil da câmera. E aí, nesse pedacinho de perfil, a gente já consegue ver que pessoas geralmente vão trafegar e vão andar pela calçada. As pessoas não vão ficar paradas no meio da rua, vão ficar paradas esperando para atravessar. Pessoas geralmente se deslocam mais horizontalmente na parte inferior da cena e verticalmente na parte esquerda da cena. Putz, tem um monte de gente andando no meio da rua, um monte de gente parada no meio da rua, se deslocando de maneira caótica aqui. Com certeza isso aqui é um evento anormal. É um evento anormal de qual natureza? Ele vai lá e consegue atribuir a uma anomalia de aglomeração. Outra anomalia que a gente tem levantado também é essa aqui de abordagem. É uma das câmeras dos nossos clientes também, fica no meio da rua, e a gente tem um evento aqui muito estranho de uma moto em cima da calçada. Isso não é um comportamento normal dessa cena, não deveria ter uma moto andando pela calçada. A inteligência compreendeu que isso era um comportamento anormal. Os outros eventos também são todos comportamentos anormais, pessoas andando no meio da rua na contramão, à noite, moto estacionada na ciclofaixa, moto atravessando e entrando em comércio, são todos comportamentos anormais dessa vida. Mas esse aqui em específico, a gente não vai ter o vídeo no player, porque essa câmera tem um plano de 7 dias, esse evento é lá de novembro, mas isso é para mostrar que os eventos em si a gente armazena ao longo do tempo, por mais que o vídeo base não exista. E dentro do plano contratual dessa empresa, o nosso parceiro pode ir lá baixar os trechos de vídeo, usar isso como evidência futuramente. Essa aqui é a abordagem, já que a gente baixou o vídeo na época, e a gente consegue enxergar que realmente é um comportamento anômalo da cena. Entra um rapaz de moto aqui, ele aborda o pessoal da calçada, eles ficam até meio ressabiados, não sei se ele foi pedir informação, e ele vai indo embora. Isso é completamente anômalo para essa cena. Que bom que nada aconteceu aqui, mas a gente tem casos em que coisas aconteceram. Isso aqui é anômalo, isso aqui poderia ter sido um assalto. A gente apontou isso aqui como uma anomalia e garantiu a segurança desse local sem que ninguém estivesse assistindo, sem nenhum detector hiperparametrizado, e sempre melhorando a segurança e operação do nosso parceiro. Em linhas gerais, esses são os principais produtos de inteligência artificial que a gente tem. Eu mostrei como ele se apresenta na plataforma, mas eu achei importante ter uma apresentação à parte, porque alguns funcionamentos são mais difíceis de entender, já que a gente trabalha muito com o lado do evento, né? E não tem também porque a gente ficar demonstrando as funcionalidades de maneira completa. Espero ter explicado e ter apresentado como funciona o nosso VMS na nuvem, como funcionam em algumas aplicações dos nossos produtos de inteligência. Muito obrigado pelo seu tempo e um abraço.